Olá, amigos da Jovem Pan, sou Filipe Pedrinola, médico, endocrinologista, e no dia a dia da minha clínica eu escuto sempre essa frase: doutor, entrei na menopausa, estou com uma série de sintomas, mas o meu médico diz que é contra a reposição hormonal. Eu quero dizer para vocês que não existe essa história de ser contra ou a favor. Isso não é jogo de futebol, não é fla-flu, né? Então a gente tem que saber que se basear sempre em evidências científicas. Agora, por que alguns médicos ainda falam isso? Porque é um resíduo que ficou de um estudo publicado em 2002 chamado de WHI nos Estados Unidos. Esse estudo, que analisou milhares de mulheres que faziam reposição hormonal usando um tipo de estrogênio extraído de urina de égua prenha com um progestágeno ou uma progestina não natural, mostrou de fato, era um estudo para ser acompanhado por 10 anos e foi interrompido após 5 anos porque se registrou um aumento de casos de infarto do miocárdio e também de câncer de mama. Então daí que veio todo esse alerta. Porém, a análise detalhada desse estudo mostrou que a inclusão dos pacientes no estudo era bastante errônea, porque eram, na média, mulheres acima dos 63 anos de idade e que já estavam na menopausa há mais de 10 anos, muitas delas já com doença aterosclerótica, ou seja, justamente aquelas pacientes que hoje nos consensos internacionais, assim como no brasileiro, são contraindicação para fazer reposição hormonal. E hoje em dia não se usam mais esses hormônios que eram usados naquela época. Então hoje a reposição é feita com os estrogênios naturais, ou chamados também de bioidênticos, feitos pela pele, de forma transcutânea, ou por adesivos, ou até por implantes, de forma então a devolver para a mulher aquilo que ela mesma produzia e não estrogênios derivados de urina de égua prenha. Assim como o que se usa hoje são progesteronas, ou a progesterona natural, ou progestinas que não têm também esse aumento de risco do câncer de mama. Então, na verdade, isso se trata muito de uma desatualização, infelizmente, ou uma falta de conhecimento do que hoje está sendo publicado. Porque nesses mais de 10 anos depois desse estudo, muito evoluiu. E os consensos médicos mostram que a reposição hormonal, desde que bem indicada, bem acompanhada, é claro que não é para todo mundo, existem as contraindicações, mas não aumenta ou aumenta muito pouco o risco do câncer de mama. Aumenta muito mais a pessoa estar com sobrepeso, obesidade, ou a poluição, ou se alimenta mal, ou estresse, ou cigarro, álcool, muito mais do que a própria reposição hormonal. Então vamos perder um pouco esse medo da reposição hormonal. É importante, claro, que se tenha muito bom senso, tanto do médico como do paciente, para entender os prós e contras em cada caso. Então, tá dado aí o recado. Um abraço.